Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria mais uma vez nos encontrarmos aqui no canal Pequeninos do Reino, né? Essa família que cresce cada vez mais na evangelização, no anúncio da Boa Nova. E você faz parte dessa família, por isso eu quero convidar você a divulgar mais esse vídeo, divulgar outras matérias que nós temos em nosso canal, não é verdade? Então você pode nos ajudar a alcançar mais almas para Deus. E levando a boa nova, a alegria daqueles que necessitam de vida nova em Cristo Jesus. Amém? Quero convidar você a já deixar aí o seu like, o seu joinha, os seus comentários. E convido você também a se inscrever em nosso canal, você que ainda não é inscrito em nosso canal. Divulgue, meus irmãos, esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos. Tem muitas pessoas precisando ouvir a boa nova. Deus lhe pague. Amém. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para. E aí, estamos de volta ao nosso canal, né? Com essa série maravilhosa no mês de junho, Sagrado Coração de Jesus, fonte inesgotável de amor. Esse Sagrado Coração de Jesus apaixonado por nós. Esse amor que é derramado todo dia em nossos corações, em nossa vida. Não podemos perder tempo, né? O tema hoje é Coração de Jesus perdoa sempre. Oh, glória! O perdão sempre do Senhor em nossas vidas. O perdão liberta a nossa vida e o nosso coração. A pessoa que não perdoa sofre com a falta de perdoar. Torna angustiante uma situação quando não perdoamos a pessoa ou quando não perdoamos a nós mesmos. Como é difícil, né? O perdão. Na verdade, humanamente, o perdão é impossível. Perdão só acontece com a graça de Deus. Ele próprio que nos ensina a perdoar. Pois o exemplo máximo do perdão é Jesus Cristo, que nos perdoa sempre. No madeiro da cruz, perdoou aqueles que o crucificavam. Quando pecamos conscientemente, sabendo que estamos fazendo mal para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado, semeamos o inferno em nossa vida. Tal mal que é, né? Fazer essa situação acontecer em nossa vida, o pecado. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21, 22, Jesus nos ensina, dizendo: Pedro aproxima de Jesus e vai dirigir a palavra e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse número, assim, é um número que vem nos dizer perdoar sempre. O perdão de Deus não tem limite e a gente tem que aprender com ele a também não ter limite, porque a misericórdia é muito maior que as nossas faltas, né? A misericórdia de Deus é maior que as nossas faltas, graças a Deus. Acreditar nessa verdade deve nos ajudar, deve dar-nos forças diante dos tropeços. Deus é amor e também Deus é perdão. Por isso é impossível o amor sem perdão, e não existe perdão sem amor. Quem ama verdadeiramente não somente perdoa, mas sim perdoa e esquece. O perdão sincero tira a ofensa do caminho e da memória, reconstrói e dá vida nova. Quem não perdoa sofre muito, porque fica remoendo aquela situação, fica revivendo, e aquilo vai causando
dor terrível em nosso coração, o sentimento de vingança, de ódio, a frustração. E nós esquecemos de viver a nossa vida. Muitas vezes aquele que nos fez o mal, né, em nós, nem mais vive essa situação, mas nós vivemos remoendo a situação, a mágoa, com a raiva, com vontade de vingar. Por isso, 70 vezes 7, como está lá em Mateus, nós lemos, parece um número enorme quando temos que perdoar, mas torna insignificante quando nós precisamos do perdão, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, como diz na oração do Pai Nosso. Precisamos pedir o perdão da mesma forma que damos o perdão, pois quem não perdoa não recebe o perdão de Deus. Isso você vai encontrar lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do versículo 14 a 15. Deus é rico em misericórdia para com o pecador que se arrepende. Mas o pecado contra o Espírito Santo é aquele que não será perdoado, nem nessa vida, nem na outra. Sem intenção de se converter, não há perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado contra a verdade revelada, a recusa da graça de Deus unida à perseverança naquele pecado. Lembremos que o Espírito Santo é quem opera a consciência do pecado em nós. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem, que reivindica o seu pretenso direito de perseverar no mal, em qualquer pecado, e recusa por isso mesmo a redenção. Então, o pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado onde você vive ali e não aceita a graça de Deus agir, né? Não acha que tem necessidade da salvação. Então, o Senhor vem nos ensinar que esse pecado é um pecado gravíssimo e que não tem perdão. Mas o magistério da Igreja Católica, para nos ajudar o fiel a fazer o exame de consciência, enumera 6 atitudes que levam ao pecado contra o Espírito Santo. O primeiro é desesperar da salvação. O segundo, presunção de se salvar sem merecimentos. Combater a verdade conhecida é o terceiro. O quarto, ter inveja das graças que Deus dá ao outrem. O quinto, obstinar-se no pecado. O sexto, morrer na impenitência final. Então, meus irmãos, essa situação aqui não há perdão. Se você não se arrepender, buscar o arrependimento, a confissão na igreja, né? Mas morrer nessa situação não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. É recusar a graça de Deus, recusar que Deus veio nos salvar, recusar a sua redenção, né? Então, nós não podemos viver essa situação na nossa vida, na nossa caminhada. Bento XVI vai dizer no documento Dogma e Anuncia: não pode pregar a graça a um homem cuja consciência enudeceu e que não conhece os valores morais, mas mais corriqueiros, né? Não conhece os valores morais mais corriqueiros. Para que ela possa intervir, ele deve saber, primeiro, que é um pecador. Então, se a pessoa está vivendo uma situação de pecado, não quer sair dela, não quer viver no caminho do Senhor, endureceu a consciência dela, né? E já não vive os valores morais, ele é um autossuficiente.
Ele não precisa de Deus. Ele não precisa de salvação. Ele se basta. Então, isso é um pecado aí terrível contra o Espírito Santo. E para sair dessa situação, ele precisa ter a consciência que é pecador. Tendo esse conhecimento de que é pecador, buscar o sacramento da reconciliação, que é a confissão, e voltar a buscar e colocar Deus como Senhor da sua vida. Então, meus irmãos, Deus quer a nossa salvação, tanto que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar. Mas muitas vezes nós deixamos de lado essa graça porque buscamos o pecado. E não pode ser assim. Então, se nós estivermos em pecado, vamos fazer um exame de consciência, vamos buscar essa reconciliação, vamos buscar a confissão, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos a hora, né, que Deus vai nos encontrar por meio da morte. E se eu estou em pecado mortal, vou perder o céu. Essa é a verdade. Pecado mortal, eternidade do inferno. E eu tenho que ter essa consciência comigo. Eu tenho que regularizar a minha vida. Eu tenho que regularizar o meu caminho com Deus. Então vamos nos tornar mais vigilantes, né, no dia a dia, evitando cometer os pecados. E se cometeu e cair, busca a confissão imediatamente. Lógico que só ter feito o pecado mortal você já perdeu a graça. Mas quanto mais rápido você buscar a confissão, reconciliar com Deus, a graça vai retornar à sua vida, não é verdade? Então vamos pedir ao Senhor essa graça, que nos dê força na perseverança no seu caminho, de evitar todos os pecados mortais, veniais, e que possamos abraçar a cruz de Cristo no dia a dia e seguirmos forte com determinação ao céu. Amém? Que Nossa Senhora possa nos ajudar hoje e sempre, conduzindo no caminho do Senhor. Deus lhe pague, um santo dia e salve Maria! Continuamos na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.